Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por mais esse dia, louvamos a Deus pelo seu cuidado, louvamos a Deus por esse dia tão especial, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, confirmando assim que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, que o Pai aceitou a oferta do Cordeiro, que o próprio Senhor Jesus se ofereceu para salvar a nossa vida, para nos livrar da morte eterna, para nos reconciliar com o Pai, para que sejamos aceitos pelo Pai como justos. O Pai nos considera justos por meio do Filho. Lembramos que falamos desse assunto durante essa semana. Então, nesse dia, não poderíamos fazer diferente do que falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero falar sobre o ofício sacerdotal de Cristo, Cristo como nosso sumo sacerdote, o que ele fez, qual o significado que teve, qual a importância que teve e como Cristo age como nosso sumo sacerdote. Vamos orar ao Senhor, falar com nosso Deus, clamar a Ele pela sua graça, pela sua misericórdia. Senhor Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu paternal cuidado. Graças nós te damos, Senhor, porque em sua graça o Senhor nos comprou para ti, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou por meio de Cristo. Louvamos a ti, Senhor, porque jamais poderíamos fazer essas coisas, porque estávamos longes de ti pelo pecado, éramos culpados diante de ti por causa do nosso pecado, não tínhamos acesso a ti por causa dos nossos pecados, mas o Senhor, em tua graça, em tua misericórdia, em seu amor, enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Senhor, faça-nos compreender a tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que sejamos transformados e moldados por ela. Ó Senhor, dá-nos um coração alegre, gratos por tal sacrifício, por tal amor demonstrado em seu Filho Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, aplique essa palavra ao nosso coração, nos faça sempre recordar da tua palavra e que vivamos de acordo com ela. É isso que nós oramos e te agradecemos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Queridos, então, um ofício é algo que é recebido. Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu alguns ofícios de nosso Pai. Esses ofícios são o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, recebeu esses três ofícios de Deus. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei. Lembrando que em Israel, esses três ofícios eram os principais ofícios dentre o povo de Israel. E esses três também eram recebidos por meio da unção. Aqueles que eram profeta, sacerdote e rei eram ungidos para receber esse ofício também. Lembrando que Messias significa aquele que foi ungido. Esses três ofícios apontavam para Cristo. Tanto profeta, sacerdote e rei apontavam para o Cristo que ele próprio recebeu esses três ofícios em si. Então, enquanto aqueles eram apenas figuras, eram tipos, o nosso Senhor Jesus Cristo é o perfeito profeta, sacerdote e rei. Então, como eu disse, vamos falar de Jesus como nosso sumo sacerdote. E o que isso significa? Primeiro ponto, Cristo sendo nosso sumo sacerdote, ele satisfez a justiça de Deus. Cristo exerce então o ofício de sacerdote para o benefício do povo. Enquanto o profeta representava Deus diante do povo, enquanto o profeta era o representante de Deus em meio ao povo, o sacerdote, ao contrário, é aquele que representa o povo diante de Deus. Ele era o representante do povo de Israel, pensando no Antigo Testamento, ele era o representante de Israel diante de Deus. Como disse, nós vemos isso muito no Antigo Testamento. Durante todo o Antigo Testamento nós vemos esse ofício de sacerdote.
No Pentateuco nós vemos que Deus estabeleceu, Deus instituiu o sacerdócio para a tribo de Levi, para que ela servisse a Deus diante de Deus no templo. Somente a tribo de Levi poderia exercer esse ofício sacerdotal. E na tribo de Levi, no meio da tribo de Levi, somente Arão e sua família poderia ser os sumos sacerdotes, o sacerdote principal diante de Deus, porque Deus assim ordenou. Embora existissem outras funções que os sacerdotes faziam, a principal, aquela que tomava mais tempo, aquela que era a principal função do sacerdote era fazer os sacrifícios para expiação, para perdoar os pecados do povo de Israel. Nos primeiros capítulos de Levítico, que como o próprio nome diz, são as leis, são aquilo que deveria reger os levitas, Deus mostra alguns dos sacrifícios que os levitas deveriam fazer. Mostra como esses levitas deveriam fazer o sacrifício. Então a grande necessidade de haver um representante, a grande necessidade de haver alguém que representasse o povo diante de Deus era justamente por causa do pecado, que o pecado trouxe a separação, o rompimento entre o homem e Deus. Então Deus diz ao povo: alguém dentre vocês vai representar vocês diante de mim. A maneira como o sacerdote deveria se consagrar para o ofício sacerdotal mostra justamente a necessidade da intervenção divina para que alguém representasse o povo diante de Deus. Se você pegar Levítico 8, você vai ver como os sacerdotes e como principalmente o sumo sacerdote deveria se consagrar para exercer essa função. Primeiro, eles deveriam se preparar por 7 dias, deveriam se colocar diante de toda a congregação de Israel, deveriam se banhar com água, deveriam se lavar com água, deveriam colocar as vestes sacerdotais que foram especialmente feitas para isso. Então colocariam a túnica, o cinto, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, que continham as pedras, as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Então eles eram ungidos, como eu disse, ungidos com óleo. Um óleo que foi especialmente preparado para isso, era um óleo que era separado, era santo para fazer isso. E então, depois de tudo isso feito, eles deveriam oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Eles tinham que expiar primeiro seus próprios pecados, para aí então poder estar preparados para exercer o ofício sacerdotal. Então vejam como era trabalhoso, como deveria ser especialmente consagrado uma pessoa para que aí sim ela pudesse ser representante de todo o povo diante de Deus. Tudo isso porque o homem é pecador e Deus é perfeitamente santo. O homem é ímpio, é impuro, é pecador e Deus é completamente santo. Por isso que essa é uma demonstração até da graça de Deus. Deus, em sua graça, escolhe uma pessoa para ser a representante do povo diante dele. Porque todos pecaram, todos estão longe de Deus, incapazes de se chegar a Deus, e ele fala: não, em minha graça eu vou escolher um para representá-los diante de mim. No Novo Testamento nós temos então a realidade dessa representação do Antigo Testamento. Todas essas ações cerimoniais que eram realizadas no tabernáculo foram plenamente cumpridas em Cristo. Por exemplo, vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, versículo 11, nos diz: ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. Então vejam que o autor de Hebreus explica agora todo o ritual que era feito no Antigo Testamento. Ele mostra que aqueles touros, aqueles bodes que eram dia após dia mortos, milhares e milhares
de animais mortos para expiar, para perdoar os pecados do povo, na verdade aquilo não tinha nenhuma eficácia real. Na verdade, aquilo não poderia cumprir o propósito para o qual eram realizados. Aqueles sacrifícios eram feitos para perdão dos pecados. Porém, o autor de Hebreus vem e fala: não, aquilo lá não perdoava pecados. O Novo Testamento, a revelação progressiva, mostra que aquilo lá era apenas um símbolo. Aquilo não poderia definitivamente perdoar os pecados, porque o sangue de touros e bodes não pode perdoar o pecado do homem. Apenas o homem poderia morrer por causa do seu pecado, para perdoar o pecado. Aquilo que era feito no Antigo Testamento era como se Deus jogasse para debaixo do tapete os pecados. Era para que Deus desviasse o seu olhar para o pecado, mas perdoar o pecado propriamente dito, aqueles sacrifícios não conseguiam. A santa justiça de Deus, que foi ofendida por causa do pecado, precisaria também de um sacrifício eternamente santo e justo, que homem nenhum, animal nenhum poderia fazer. Então o autor de Hebreus continua dizendo, ainda no capítulo 10, versículo 5, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui é interessante que o autor de Hebreus ele nos leva para a eternidade passada e nos mostra um diálogo que aconteceu, um acordo que aconteceu, que nós chamamos de pacto da redenção, entre o Pai e o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente não pode esquecer do Espírito. O Pai, Filho e o Espírito decidiram entre si que o Filho viria e aí sim perdoaria os pecados plenamente e definitivamente. Deus não se deleitava, não sentia prazer, não satisfazia naquelas ofertas diárias que eram oferecidas. Aquilo não conseguia satisfazer a santa justiça de Deus. Então o Filho oferece-se a si mesmo, toma um corpo nascido da Virgem Maria, e esse corpo então foi perfeitamente preparado justamente para ser imolado, para ser morto, para servir como sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Hebreus, ainda no capítulo 10, verso 12, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então, fez um único sacrifício, aquilo que os sacerdotes faziam diariamente, constantemente, tanto para si mesmo quanto para o povo. Cristo fez uma única vez para satisfazer a justiça de Deus. O Cordeiro de Deus oferece-se a si mesmo. Fez aquilo que homem nenhum, que animal nenhum poderia fazer. A lei, então, ela não pode ser anulada, porque a lei ela reflete o caráter de Deus. Se ela não pode ser anulada, porque reflete o caráter de Deus, e Deus sendo santo e justo não poderia simplesmente passar por cima desses pecados, esses pecados precisavam ser punidos, e foram punidos em Cristo. Cristo obedeceu perfeitamente essa lei, então essa justiça de Cristo é imputada a nós, é atribuída a nós, e a nossa desobediência, o nosso pecado é atribuído, é imputado a Cristo. Fomos salvos então da justiça de Deus, porque essa justiça de Deus cai sobre o Filho. O cálice da ira de Deus, lembrem-se que Jesus orando no Getsemane diz: Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Esse cálice era o cálice da ira de Deus, que todos nós deveríamos beber, mas o Filho toma esse cálice, toma ele em nosso lugar. Por isso nós não devemos confiar em nossa própria justiça, não devemos nos fiar em nosso próprio mérito, mas sim confiar e descansar na plena justiça e obediência do Filho, porque como esse sendo o nosso primeiro ponto, Cristo como
o sumo sacerdote ofereceu-se, satisfez a justiça de Deus, algo que homem nenhum poderia fazer, algo que animal nenhum poderia fazer. Então veja que o sumo sacerdote, Cristo como nosso sumo sacerdote, não apenas oferece o pecado, oferece o sacrifício, mas ele próprio ele é o sacrifício. Ele é tanto o sacerdote como a oferta oferecida para Deus. Segundo ponto, Cristo como nosso sumo sacerdote nos reconcilia com Deus. Então, o ato de Cristo oferecer-se a si mesmo pelos nossos pecados, como oferta, como cordeiro pascal, aquele cordeiro que era morto na Páscoa, simbolizava Cristo, que deveria morrer para perdoar os nossos pecados, para que aquela ira de Deus passasse por nós. Também, tendo esse sacrifício aceito, nos reconcilia com Deus. E como eu disse, a ressurreição de Cristo comprova, garante, afirma que Deus aceitou esse sacrifício oferecido por Cristo. Por isso que Paulo fala da importância de nós sempre lembrarmos, termos em mente a ressurreição de Jesus. Quando o sacrifício de Cristo foi feito na cruz, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, cumpriu plenamente a lei de Deus, e essa justiça, como eu disse, é atribuída, é imputada a nós, e a nossa desobediência, nosso pecado recai sobre o Filho. Então agora Deus não olha mais para nós com o ódio, com sua ira, com seus olhos de ira, como estávamos antes de Cristo imputar essa justiça a nós. Deus agora nos olha e vê o sangue de Cristo nos cobrindo. Havendo o pecado, então, feito a separação, o rompimento entre Deus Santo e o homem pecador, era necessário um mediador. Cristo é o nosso mediador. O sacerdote, lembre-se, tinha a função de ser o mediador entre o povo e Deus, entre o homem e Deus. E Cristo é o nosso mediador. Todos os rituais que eram feitos pelo sacerdote representava o povo. Lembrem-se que anualmente, no Yom Kippur, no dia da expiação, um cordeiro era trazido, um animal era trazido, o sacerdote impunha as suas mãos sobre aquele animal, simbolizando a transmissão do pecado para o animal, e aí sim, esse animal era morto. Então o sacerdote era o mediador. E Cristo fez então isso uma única vez, não há mais necessidade de animais serem mortos para aplacar a ira de Deus. Tendo nós recebido então dos benefícios da justiça de Cristo que nos foi imputada, agora nós podemos estar diante de Deus, reconciliados, justificados, considerados justos por Deus por meio de Cristo. Hebreus 10, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Também acrescenta, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vejam que maravilhosa, que bênção, que perfeição essa promessa que Deus faz para nós por meio de Cristo. A palavra aperfeiçoar não significa que já somos perfeitos. Não significa que após crermos em Cristo nós já somos perfeitos diante de Deus. Mas o verbo aqui, o verbo perfeito, mostra sim que uma ação completa foi feita. Mostra que uma ação foi finalizada, foi totalmente concluída. Portanto, o sacrifício de Cristo foi tão eficaz naqueles que são salvos que a nossa entrada nos céus é certa, é garantida. Porque a obra de Cristo foi consumada. Na cruz ele disse, está consumado, e essa é a perfeição. Essa
a maravilha da obra de Deus. Romanos 8, 29 e 30 diz: dizendo que aqueles que Deus conheceu também predestinou, a estes também chamou, a estes também justificou e glorificou. Todos esses verbos estão no tempo passado, ou seja, já foram feitas, já está garantida a entrada daqueles que creem em Cristo no céu. Não há nada mais que precisamos fazer. Deus já nos considera justos por meio de Cristo. A obra foi plenamente, perfeitamente concluída. Deus não mais se lembra dos nossos pecados. Por meio de Cristo, Deus pega os nossos pecados e já foram punidos. Imaginem alguém que cometeu um crime e pagou a pena por esse crime. Alguém que roubou, cometeu um furto, ficou 5, 6 anos na prisão. Ele, perante a sociedade, perante a justiça, não tem mais culpa. A sua culpa foi removida porque ele cumpriu a pena estabelecida. Assim Cristo faz conosco. A pena que nós deveríamos cumprir, que é a morte, já foi feita por Cristo. Deus, então, não mais se lembra dos nossos pecados. Ele diz que lança longe os nossos pecados, não mais se recorda das nossas ofensas contra Ele por meio de Cristo. Isso não significa que quando eu peque eu não deva pedir perdão pelos meus pecados. Eu devo pedir perdão pelos meus pecados cometidos. Isso não anula a minha responsabilidade de, ao pecar, quando pecar, pedir perdão a Deus pelos meus pecados, pois é uma ofensa contra Ele. Mas Cristo morreu tanto pelos meus pecados passados quanto pelos meus pecados futuros. O sangue de Cristo, então, nos cobre. Deus agora, por causa de Cristo, por causa do benefício do seu sacrifício, quando olha para nós, não mais vê o pecador, mas vê Cristo. Vê os seus pecados, os seus delitos perdoados em Cristo. Deus não mais vê aquele verme ofensor, aquele pecador miserável, mas Ele olha e vê o sangue de Cristo nos cobrindo. O sangue de Cristo propiciou o nosso perdão. Deus agora é propício a nós por meio do sangue de Cristo. Deus não está mais com o rosto virado, não está mais irado conosco, mas nos olha com os olhos de amor por meio de Cristo. A aliança que o Senhor fez mostra então que sua lei estará no coração. Deus tira aquele coração de pedra e coloca o coração de carne. A lei que estava ali, a lei moral de Deus que estava ali agora é como se estivesse sendo reescrita por Deus. Ele nos deu o poder de agora nós vivermos em obediência a essa lei de Deus. Por isso que ele diz, eu as escreverei no seu coração, eu colocarei o meu espírito neles. Toda a ação de Deus é feita em nós por meio de Cristo. Mas aqui é interessante que o autor de Hebreus ele não finaliza o seu argumento mostrando a perfeita, maravilhosa graça de Deus. Ele vai além e lá em Hebreus 10:19 ele continua. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote, o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui o autor de Hebreus então começa a concluir o seu argumento e nos diz que pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo e somente por meio desse sangue e sua ressurreição, obviamente, que nós somos purificados do nosso pecado, não necessitando mais oferecer sacrifícios para nos achegar a Deus. Agora Cristo fez com que nós tivéssemos acesso a Deus. Nós fomos reconciliados. Aquele véu se rasgando no momento da morte de Cristo simboliza o acesso que nós temos a Deus. Simboliza aquela cortina que impedia o homem de se achegar a Deus, por meio de Cristo é rompida. Por meio de Cristo nós podemos adentrar ao Santo dos Santos e ter comunhão com Deus. Por meio de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nós agora somos também sacerdotes,
aquela doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Nós podemos ter acesso ao Pai por meio de Cristo. Quando nós nos achegamos a Deus, temos que clamar por Cristo. Cristo é o que nos representa diante do Pai. Cristo fez com que Deus se tornasse propício a nós, fez com que Deus se reconciliasse conosco. Somente por meio de Cristo nós temos acesso com confiança, com essa intrepidez a Deus. Se antes Deus estava com o rosto virado, se antes Deus colocou aqueles anjos no jardim do Éden, aquela espada flamejante, em Cristo isso é removido. Em Cristo nós temos acesso ao nosso maravilhoso Pai, diariamente, constantemente. Não somos mais culpados de nosso pecado. Deus não nos olha mais com os olhos de ira. Não temos mais a sua flecha apontada para nós. Agora Deus nos olha com os olhos de graça. Terceiro e último ponto. Cristo satisfez a justiça de Deus como nosso sumo sacerdote. Cristo nos reconcilia com Deus como nosso sumo sacerdote. E Cristo, talvez o ponto aqui maravilhoso, é que Cristo está intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Uma terceira característica, então, do sacerdócio, que era comum tanto ao sacerdote do Antigo Testamento, ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, quanto a Cristo sendo nosso sumo sacerdote perfeito, é que ele está intercedendo por nós, pelos que lhe pertencem, pelos que creem nele, está intercedendo por nós diante de Deus. Cristo está agora, neste exato momento, levando o nosso nome diante de Deus, intercedendo por nós. Então, agindo como mediador, o sumo sacerdote fazia a ponte, o elo entre o homem e Deus. Por isso era tão essencial essa intercessão. Nessa parte, então, do ofício sacerdotal de Cristo, está presente a sua exaltação, a confirmação da sua obra expiatória, do seu sacrifício, a salvação que ele realizou para os crentes, para aqueles que ele salvou na cruz. Tendo ele então consumado a obra terrena, sendo o sacrifício, sendo o ofertante e sendo o altar, Cristo agora está exaltado aos céus e continua exercendo o seu ofício sacerdotal. Em Hebreus 7:25, nós vemos o autor dizendo: por isso também pode salvar totalmente ou completamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vemos claramente aqui o texto, a confiança que nós podemos ter em Cristo. A confiança constante e contínua que nós podemos ter, porque Cristo está intercedendo por nós. Cristo está curando as nossas feridas. Cristo está nos confortando nas nossas mazelas, nos nossos problemas. Cristo está fortalecendo-nos em nossas fraquezas. Cristo está, quando intercede por nós, nos ajudando em nossas lutas. Por isso o autor de Hebreus diz, mais uma vez, que nós devemos nos achegar com confiança, porque Cristo está ao lado, à destra do Pai, intercedendo por nós. Estamos recebendo misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno, como diz Hebreus 4,16. O puritano do século XVII, Thomas Goodwin, ensinou a alguns irmãos que estavam desesperançosos por não compreenderem plenamente a doutrina do sacrifício de Cristo, da sua ascensão aos céus. Esses crentes estavam tristes, desesperançosos, dizendo: se Jesus está nos céus, se Jesus está à destra do Pai, como ele pode se importar conosco que estamos aqui? Como é que pode Cristo estar se importando, sendo que ele está à destra do Pai? Então, Thomas Goodwin, confortando aqueles discípulos, mostra nesse texto de Hebreus 4,16 que Deus é como se Deus pegasse a nossa mão e colocasse no peito de Cristo. É como se Deus pegasse as nossas mãos machucadas, desanimadas, desesperançosas, e colocasse sobre o peito de Cristo, ouvindo o seu coração. Essa doutrina da intercessão de Jesus é como se nós fôssemos o apóstolo João na ceia, nos debruçando sobre o peito de Cristo e ouvindo as batidas do seu coração, essas batidas dizendo que ele nos ama,
que Ele está conosco, que Ele está intercedendo por nós. Essa doutrina da intercessão de Cristo é como Jesus sendo o marido, se comprometendo com fidelidade, com amor pela sua esposa, que é a igreja. Então isso significa que Cristo jamais nos deixará. A doutrina da intercessão significa que Cristo jamais nos deixará abandonados. Não pensemos nessa doutrina, então, isso é importante, não pensemos na doutrina da intercessão, Cristo intercedendo por nós, como se Ele estivesse lá ajoelhado, implorando a Deus, ó Pai, perdoa os seus pecados, ó Pai, tenha misericórdia deles. Não pensem em Jesus lá, prostrado aos pés do Pai, clamando, chorando, desesperado, clamando pela sua misericórdia. Não, mas pensem em Cristo ao lado do Pai, sentado no trono celestial, ao lado do Pai. Ele como nosso representante, porque Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Cristo como nosso representante, intercedendo ao Pai, mas lembrando de que Ele nos comprou. Lembrando, essa figura de lembrar não é muito propícia, porque nada pode expressar perfeitamente isso, mas pense em Jesus à destra do Pai, com os nossos nomes no peitoral como sumo sacerdote, e Cristo ali nos representando. Está sentado à destra do Pai dizendo: Pai, perdoa os seus pecados porque eles me pertencem, porque eu os comprei. Aqui estão os seus nomes como peitoral do sumo sacerdote. Porque, Pai, perdoa-lhes porque eu vivi em obediência e os seus pecados foram imputados a mim. Cristo, então, nos representa estando à destra do Pai, ao lado do Pai, com os nossos nomes ali, e Ele intercedendo pelos nossos pecados, perdoando as nossas desobediências, nossas mazelas. Então essa intercessão de Cristo não é baseada como nada, é baseado nos nossos méritos, nos nossos esforços, mas é baseado unicamente na sua obra perfeita e salvífica. Então essa intercessão é uma graça de Deus, porque nós temos esse privilégio. Somente os crentes, somente os filhos de Deus recebem essa intercessão de Cristo. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse por nós que o autor de Hebreus coloca, logicamente ele está escrevendo à igreja, está escrevendo aos crentes. Cristo está intercedendo por aqueles que lhe pertencem e não pelo mundo. Cristo não está intercedendo por toda e cada pessoa do universo, mas está intercedendo por todo e cada crente que ele comprou com seu sangue. Jesus, então, falando diretamente com o Pai, na oração sacerdotal lá em João 17:9, ele diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são seus. Irmãos amados, os ímpios não gozam da presença contínua de Cristo diante de Deus. Os ímpios não têm esse conforto de ter Cristo intercedendo por eles ao lado do Pai. Isso é privilégio somente dos filhos, somente daqueles pelos quais Cristo verteu seu sangue na cruz. Somente por causa de Cristo nós podemos ser chamados de filho de Deus. Cristo ratificou, aperfeiçoou, completou a nossa adoção pelo Pai ao nos comprar por meio do sangue do seu sacrifício. Temos o privilégio que Pedro, o apóstolo Pedro, teve quando nosso Senhor Jesus Cristo, perto do cumprimento da missão, perto de já entregar a sua vida, ele conversa com Pedro, chama Pedro junto de si e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teu irmão. Cristo chama Pedro de canto e diz: eu roguei por ti. Nossa salvação só foi consumada porque Cristo ofereceu a si mesmo por nossos pecados. Nossa contínua permanência e perseverança diante de Deus só é garantida, só é possível porque Jesus está agora, neste momento, intercedendo por nós à destra do Pai. Cristo está nos representando agora, neste momento, junto ao Pai. Assim entendemos porque o autor de Hebreus
disse que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É nele que a nossa fé começa e será nele que a nossa fé será completada. E nesse intervalo entre o início e o fim, Cristo está lá intercedendo por nós ao lado do Pai. Essa intercessão de Cristo não é coletiva, como eu disse, é individual. Ele roga pelos seus, não como um grupo de pessoas, não como um amontoado de gente, não como uma bacia de gente, mas ele chama cada um pelo nome. Ele sabe aqueles que ele comprou com seu sangue. Assim como Deus conhece e dá nome a cada uma das estrelas, Cristo leva o nosso nome individualmente, particularmente junto ao Pai, porque ele nos comprou também individualmente. Cristo conhece todas as nossas dificuldades, Cristo conhece todas as nossas fraquezas, Cristo conhece todas as nossas lutas e está junto ao Pai, intercedendo por nós, com o Espírito Santo nos auxiliando a vencer todos esses problemas. Queridos, essa doutrina do sumo sacerdócio de Cristo é maravilhosa porque nós temos a plena certeza de que não precisamos confiar em nossos méritos. Eu não preciso orar a Deus falando, Senhor, eu fiz isso, isso e isso, mas eu nem posso fazer isso, mas eu posso orar a Deus e falar, Senhor, eu não mereço nada, eu sou ímpio, pecador miserável, mas eu estou diante de Ti por meio de Cristo, porque a Tua justiça foi satisfeita em Cristo, algo que eu não poderia fazer. Eu fui reconciliado contigo por meio de Cristo, algo que jamais poderia fazer. E Cristo está intercedendo por mim diante de Ti neste momento. Queridos, isso é maravilhoso porque nos humilha. O que o evangelho, o verdadeiro evangelho pregado faz é nos humilhar, nos colocar como completamente dependentes de Deus, completamente dependentes de Cristo em tudo, em nossa salvação, em nossa caminhada cristã. E diante disso nós só podemos ser gratos a Deus pelo seu sacrifício, pelo seu amor demonstrado em Cristo e não confiar em nosso próprio mérito, não confiar em nossa própria capacidade para vencer os nossos problemas, para vencer as nossas lutas, para vencer o nosso pecado, mas confiar em Cristo, em sua intercessão, em seu Espírito Santo habitando em nós, nos ajudando a vencer todas as nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê um coração alegre, gratos por teu grande amor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome de Jesus, nós não estamos reunidos presencialmente, como Paulo diz, longe corporalmente, mas unidos espiritualmente. E essa união espiritual que nós temos só pode acontecer por meio de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente, querido. Estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de estarmos reunidos para comungarmos novamente diante de Deus. Amém. Amém.